Atenção, fiel torcida! O Corinthians vive momentos decisivos e polêmicos. Hoje vamos falar sobre a possível chegada de um reforço. Você não pode perder nenhum detalhe. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Coringão. Agora, bora para as notícias. A Fiel, sempre exigente e apaixonada, não escondeu sua insatisfação e cobrou respostas da diretoria, do elenco e da comissão técnica. Muitos torcedores pediram reforços imediatos ao presidente Augusto Melo e ao diretor de futebol Fabinho Soldado. No entanto, a resposta do clube não foi das mais animadoras. Segundo o diretor financeiro Pedro Ramiro, a situação financeira do Corinthians não permite grandes investimentos no momento. Ou seja, contratar novos jogadores pode ser um grande desafio. Diante dessa realidade, os próprios torcedores começaram a sugerir nomes que poderiam reforçar a equipe sem custos elevados. E um nome ganhou força nas redes sociais: Luiz Advíncula, lateral direito peruano que atualmente defende o Boca Juniors, da Argentina, e é companheiro de seleção de André Carrillo. A ideia de trazer Advíncula divide opiniões dentro da torcida. De um lado, há aqueles que acreditam que o lateral de 35 anos poderia agregar experiência e qualidade ao elenco. Afinal, ele tem um vasto currículo e já disputou grandes competições internacionais. Além disso, muitos enxergam a necessidade urgente de um substituto confiável para Mateuzinho, que sozinho não conseguirá atuar em todas as partidas da temporada. Os atuais reservas do setor não convenceram a torcida, e por isso, muitos consideram que Advíncula seria uma opção viável para reforçar a posição. Por outro lado, há também torcedores que demonstram receio quanto à idade do jogador. Aos 35 anos, muitos se questionam se Advíncula ainda teria fôlego para acompanhar o ritmo intenso do futebol brasileiro. A velocidade e a resistência são características essenciais para um lateral, e essa dúvida levanta discussões entre os corintianos. Enquanto a diretoria analisa o cenário e a torcida debate sobre o nome do peruano, o Corinthians precisa urgentemente reagir em campo. A derrota na estreia da Sul-Americana acendeu um sinal de alerta, e o time sabe que precisa se recuperar rapidamente para não complicar sua trajetória na competição. Agora, a grande questão é: será que a diretoria do Timão vai ouvir a torcida e tentar viabilizar essa contratação? Advíncula pode ser uma alternativa viável para reforçar o elenco sem grandes custos? E, acima de tudo, será que ele conseguiria corresponder às expectativas dentro de campo? Logo após o apito final na Neoquímica Arena, Romero foi até a zona mista para conversar com a imprensa e abriu o jogo sobre o que realmente está acontecendo. Ele começou destacando a frustração do elenco e apontou um padrão preocupante, que se repete. Não saiu nada do que a gente tinha planejado antes do jogo, mas acho que a gente tem que cometer menos erros. A gente está cometendo muitos erros nos campeonatos internacionais. Se voltarmos um pouco no tempo, essa não é a primeira vez que o Timão sofre em competições fora do Brasil. Romero lembrou que esses problemas vêm desde o ano passado e que, mesmo com a troca de treinadores e algumas mudanças no elenco, o desempenho na Libertadores e na Sul-Americana não tem sido dos melhores. Aconteceu isso o ano passado também, esse ano na Libertadores, agora na Sul-Americana. Então acho que a gente tem que aprender. Tem que saber que nos campeonatos internacionais, a gente não pode cometer esse tipo de erro. Mas o que, exatamente, o Corinthians precisa aprender? Segundo Romero, a grande questão é saber lidar com adversários estrangeiros, especialmente os times argentinos. E ele sabe do que está falando. Com experiência internacional, o atacante explicou que esses times jogam de uma maneira muito estratégica, aproveitando ao máximo cada erro do adversário. Mas ainda contra times argentinos, eu sei como eles são. Eles buscam os nossos erros, depois fazem o gol e ficam bem fechadinhos. Fica mais difícil para fazer o gol. Ou seja, os hermanos sabem explorar as fraquezas do Timão e tornam o jogo ainda mais complicado.
E não para por aí. Romero ressaltou que há uma diferença clara entre jogar torneios nacionais e internacionais. Segundo ele, o Corinthians precisa entender que essas competições exigem outro tipo de postura. De postura, saber jogar os campeonatos internacionais seria importante. É saber jogar contra o juiz, que a gente não sabe que os campeonatos internacionais deixam jogar mais. Saber sofrer nos momentos que a gente tem que sofrer. Não é de qualquer jeito que vamos ganhar. Esse ponto é crucial. Nos torneios internacionais, a arbitragem costuma ser mais permissiva, o jogo fica mais pegado e, muitas vezes, é preciso ter paciência e inteligência para suportar a pressão. O Corinthians entrou em campo sem 3 jogadores fundamentais para a equipe titular. O meia Rodrigo Garro, um dos principais nomes do elenco, ficou de fora por conta de uma tendinopatia patelar no joelho direito. A lesão é algo que vem incomodando o jogador, a ponto de o clube decidir enviá-lo para Madrid, na Espanha, onde ele fará um tratamento especializado. A expectativa é que ele consiga acelerar sua recuperação e volte o quanto antes para reforçar o meio de campo alvinegro. Mas não parou por aí. O goleiro Hugo Souza também foi desfalque. Sentindo dores na coxa direita, o arqueiro foi poupado pela comissão técnica. Sem seu titular debaixo das traves, o Timão precisou contar com Carlos Miguel, que assumiu a responsabilidade. E como se não bastasse, o lateral esquerdo Fabrício Angileri foi cortado de última hora. O jogador sentiu uma tendinite no bíceps da coxa esquerda, deixando ainda mais problemas para o técnico Ramon Dias montar a equipe. Diante de tantas ausências, Ramon Dias optou por uma escalação mista, combinando jogadores titulares e reservas. Uma das grandes novidades foi a volta de Giovani, que reapareceu na equipe após 2 meses fora. O jovem atacante, que não vinha tendo espaço na temporada, entrou no intervalo da partida, substituindo o paraguaio Ángel Romero. A entrada de Giovani foi justificada pelo treinador na coletiva pós-jogo. Com a utilização de 4 atacantes e menos um jogador no meu grupo, Angileri, quando se está em desvantagem, acho que o que tentamos quase sempre fazer é inventar alguma coisa. E com todo o respeito, tenho de dizer uma palavra importante ao Giovani. Apesar de ter alguns problemas contratuais, ele realmente responde incrivelmente bem nos treinos. Não tínhamos uma única pessoa para ir para o banco, explicou Ramon Dias. Giovani, que não jogava desde a vitória contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, mostrou empenho em campo. Naquela partida do estadual, ele foi responsável por uma assistência importante, ajudando o Timão a garantir os 3 pontos. Mesmo sem muito ritmo de jogo, a entrada dele na Sul-Americana foi um sinal de que pode voltar a ganhar espaço no elenco. Com a responsabilidade de reorganizar o time, o técnico Ramon Dias não perdeu tempo e já definiu seus substitutos. No meio-campo, Romero assume a vaga de Garro, e no gol, Donelli será o encarregado de proteger a meta corintiana. Mas não, se trata apenas de um jogo isolado. Hugo Souza, por conta de sua lesão, deve ficar afastado por pelo menos 1 mês, o que significa que Donelli terá uma sequência de aproximadamente 10 partidas como titular. Se por um lado essa é uma grande oportunidade para o jovem goleiro mostrar seu valor, por outro, há um desafio gigantesco à sua frente. Um dado estatístico chama a atenção e preocupa torcedores e comissão técnica. Donelli, até aqui, sofreu mais gols do que jogou partidas pelo Corinthians. Desde sua estreia no time profissional, em 2021, ele disputou 22 partidas e foi vazado 30 vezes. Uma média alta, especialmente para um clube que tradicionalmente sempre teve goleiros seguros e confiáveis. A missão do jovem arqueiro é clara: reduzir o número de gols sofridos e trazer segurança para a defesa do Corinthians. Seu histórico mostra que, até agora, ele conseguiu manter o time sem ser vazado em apenas 4 oportunidades, sendo a mais recente delas na vitória contra o Santo André pelo Paulistão de 2022. Ou seja, ele precisa provar que pode ser mais do que um goleiro reserva
e que pode corresponder às expectativas durante esse período de ausência de Hugo Souza. Para Donelli, essa é uma chance de ouro. A responsabilidade de defender o gol do Corinthians é enorme. E se ele conseguir boas atuações, pode ganhar a confiança da torcida e da comissão técnica, consolidando-se como uma opção confiável para o futuro. O jovem goleiro afirma estar preparado para esse desafio, ciente de que cada jogo será uma prova de sua capacidade. No entanto, o Corinthians não pode se dar ao luxo de vacilar, especialmente em um torneio internacional como a Sul-Americana, onde a margem de erro é pequena. A defesa precisará estar atenta e bem organizada para minimizar as chances do adversário. E aí, fiel torcida, o que vocês acharam dessas notícias? Luiz Advíncula seria um bom reforço para o Corinthians? Romero tem razão ao alertar sobre os erros do time? E Donelli, será que vai dar conta do recado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.